Oi pessoal, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje um vídeo que vai ter de fundo aí algumas interferências sonoras, porque temos crianças aqui no fundo brincando. Mas hoje eu queria falar com vocês sobre um tema, recebo bastante perguntas sobre o que eu, Thaís, mãe, acho da intervenção do ABA. Pais que não conhecem o ABA, eu já vou explicar mais ou menos como que é, porque eu dei uma estudada, uma pesquisada e também conversada com os terapeutas que tratam meu filho. Então eu entendo mais ou menos, né, no meu linguajar de mãe, o que é o método ABA. Mas o que eu queria falar pra vocês é o que eu acho, como que é que funciona essa intervenção, como que eu vejo que ela funciona no meu filho e também citar esse exemplo aqui pra vocês, porque eu recebi uma mensagem na qual eu não vou expor a mamãe nem a criança aqui, mas foi uma mãe que me segue aqui, me segue lá no Instagram e me mandou uma mensagem falando que o filho dela chora muito, que ela ficou com o coração partido, porque é o sistema utilizado no Brasil e os pais não podem participar da sessão junto com o filho, e aí ela ficou do lado de fora, o filho dela chorando toda a sessão, e isso incomodou. Ela veio me perguntar como que acontecia o método ABA com o Steven e o que eu achava. Então, gente, a princípio eu confesso que eu fiquei assim um pouco assustada quando ela me disse, né, que o filho dela chorava bastante, porque o Steven nunca chorou nas sessões, né, terapêuticas, pelo contrário, teve muitas sessões que ele nem queria ir embora, ele sempre foi muito apaixonado e eu sempre participei. Talvez no Brasil tenha essa relação dos pais não poderem participar, eu não sei como é que funciona, mas na Espanha eu sempre pude participar. Mas não vamos falar sobre a presença do pai, até mesmo porque muitos pais trabalham, não podem estar ali, só passa, deixa a criança pra sessão e depois acaba buscando. Então a gente tem que estar tranquilo em saber que teu filho tá sendo tratado da forma correta, com um método de intervenção certo, e que aquilo ali não seja pra ele algo problemático, que seja um processo realmente de aprendizagem, né? Mas que a gente fique satisfeito em saber que deixamos nosso filho e que tá tudo bem. Bom, gente, o método ABA, vamos começar no pé da letra, que ABA nada mais é do que Applied Behavior Analysis, que é a análise aplicada do comportamento ou análise comportamental aplicada. Esse método, ele é um método, um estudo científico feito baseado em crianças, tanto para o transtorno do autismo quanto para alguns outros tipos de transtorno. Não só o autismo utiliza esse método, mas seria um método mais, né, de intervenção com o profissional e a criança, fazendo vários tipos de interferência comportamentais. Essas interferências, elas são baseadas em estudos e métodos, então ela segue mais ou menos uma regra ali para que a criança mude um comportamento inadequado. Quando a criança faz um comportamento adequado, ela é recompensada para que aquele comportamento se repita mais vezes, e quando é inadequado, para que ela vá deixando de realizar aquele tipo de comportamento. Se você aí parar para pesquisar na internet o método ABA, vídeos, leituras, artigos, enfim, a maioria vai dizer que o método ABA não é um método de intervenção muito bacana, porque acaba forçando a criança, leva um pouco para a zona de desconforto, que eu vou falar para vocês como que a criança funciona, mas assim, é muito agressivo, a criança realmente sofre, você acaba forçando ela a ter um comportamento adequado, e isso muitas vezes não funciona como um tratamento. Então, se você for pesquisar de verdade o método ABA, ele não é tão bom assim. Mas, gente, o que aconteceu lá na Espanha com o Steven, e que eu percebi que acontece também em algumas clínicas do Brasil, seria esse método de intervenção ABA, porém com algumas características naturalistas. E essas características naturalistas que traz, né, todo o carinho, afeto, atenção para a criança, para que ela não tenha nenhum tipo de problema e funcione bem leve, né, que a criança saia dali com o aprendizado e não com algum problema, alguma regressão, porque foi um forçado e a criança acabou não aprendendo nada, só saiu chorando, chorou a sessão inteira, os pais ficam angustiados. Então, assim, deu pra perceber que algumas clínicas que utilizam nessas características do método naturalista. Ai, filho, não morde a mamãe. Você tá todo feliz, né? Com interferência de neném, a gente tem, né? Será que vocês vão conseguir prestar atenção em mim? ou nele. Mas, vamos lá, continuando, o que a gente consegue ver é que quando tem essa intervenção, né, naturalista, tudo funciona mais leve. Basicamente, existe, assim, uma espécie
espécie de triângulo ou de gráfico. É zonas em que a criança consegue aprender. Tem a zona, né, de conforto, a zona de estimulação e a zona de desconforto, muitas vezes utilizada de descontrole. Quando a criança tá na zona de conforto, é normalmente o que ela sempre faz, o jeito dela brincar. Então ela tá na zona de conforto e é uma zona em que ela não aprende muita coisa porque ela faz só o que ela já sabe. Quando a gente passa pra zona de estimulação, é onde a criança normalmente aprende mais. É uma transição entre a zona de conforto e a zona de estimulação que ela tem um maior alcance de aprendizado, que ela consegue perceber que está tendo alguma evolução nos comportamentos e as recompensas acontecem com maior frequência nesse meio, né, entre a zona de conforto e a zona de estimulação. Para pais que conversam com os terapeutas, sabe quais são os métodos que acontecem dentro de uma sala de terapia. É naquele momento ali que acontecem os objetivos principais que a gente quer ensinar. Ali ela vai aprender a parear, vai aprender a assimilar as coisas, fazer par. Gente, N coisas. Na minha cabeça não vem agora, porque eu sou mãe, não sou profissional. Aí vem aquela famosa situação chata que acontece aí, né, que aconteceu até no comentário, que é quando a criança ela não está mais confortável, o que acontece também quando, mesmo que tenha um método naturalista, tem um momento que as crianças já estão esgotadas, tá bem cansada, já não quer mais brincar, e aí acaba passando pra zona em que ela não consegue ser estimulada. Você observa que a criança já não vai aprender mais, então você pode estar interagindo o máximo que for, ensinando com paciência, ali ela já não tem mais aprendizado nenhum. Quando a terapia acontece toda sem a presença do naturalismo e sim aquela forma bem radical do ABA, ela funciona basicamente entre a zona de estímulo e a zona de descontrole, porque o terapeuta ele sempre vai pelo método em que a criança tem que aprender e sair dali com algum aprendizado. Deixa eu dar um exemplo pra vocês, e pra quem não conhece o método ABA vai ficar um pouquinho com medo agora de expor sua criança pra fazer uma terapia, mas é mais ou menos assim. Quando uma criança ela quer alguma coisa, ela quer um brinquedo, o terapeuta vai ensinar pra ela o comportamento adequado de pedir, que seja vai lá e apontar, é o método que ela quer inserir ali naquele dia da terapia. E o apontar não é algo frequente, não está na zona de conforto, não é o normal que a criança faz. Então o terapeuta vai ensinar pra ele que ele deve apontar pra ganhar o brinquedo. Então naquele momento a criança vai ter algum, meu Deus, eu não estou recebendo meu brinquedo, o que tá acontecendo? Então ela força a criança a aprender a apontar sob pressão. É mais ou menos assim, tá, gente? Eu sou mãe, eu não tô falando com palavras de profissionais, tô falando com exemplos de pais que eu já ouvi, mas é aquela coisa mais forçada, sem muito flexibilidade pra criança. A criança não tem, né, opção. Ela vai chorar, e o terapeuta não vai ceder, porque é mais ou menos assim que o método ABA funciona. E quando já tem essa intervenção naturalista, o terapeuta ele vai fazer tudo possível ali entre a zona de conforto e a zona de estimulação. Então ele vai brincar, ele vai usar alguns métodos aí para que a criança aprenda qual a forma correta, trazendo uma recompensa que é o brinquedo, ou uma não recompensa que é, né, mudar o foco ou mudar de brincadeira, mas ela não vai ceder também, porque na verdade isso é o método ABA. É para que a criança aprenda qual a forma comportamental correta que ela deve fazer. E na minha opinião, lá na Espanha super funcionou com o Steven. Aqui na Bélgica eu não sei como é que funciona, eu não sei nem se é o método ABA ou qualquer outro tipo de método que eles fazem, né, de intervenção comportamental. Quando eu souber, eu compartilho com vocês, mas na minha opinião, lá na Espanha, com essas características naturalistas, é super ok, eu aprovo. O Steven nunca teve nenhum tipo de situação de frustração, ou até mesmo de sair de lá, assim, chorando. Ele nunca chorou na sessão, e ele sempre saiu com alguma coisa, né, positiva, um aprendizado e, inclusive, um comportamento adequado que aprendeu ali naquele momento da sessão. Bom, essa é a minha opinião. Eu quero saber a opinião de vocês. Comentem aqui embaixo o que vocês acham do método ABA. Se vocês já fizeram com seus filhos, como que funciona no Brasil, me conta aqui também pra eu poder aprender um pouquinho como que é no Brasil. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se quiserem ver mais vídeos como esse pra gente trocar ideias de como que funciona a terapia dos nossos pequenos autistas, deixa aqui embaixo pra eu poder saber. Um beijo, até o próximo vídeo. Tchau!